Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos juntos mais uma vez no nosso EAD, no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Hoje nós vamos ver as Epístolas de Paulo, parte 3. Finalizamos hoje a temática e a partir da próxima aula já vamos ver um assunto diferenciado. Então, você que já está nos acompanhando até agora, que já participou, já viu a aula sobre as epístolas de Paulo 1 e 2, precisa agora finalizar com esta terceira aula. Por isso, você está convidado a assistir conosco esta aula. Mas você já sabe, eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Meus queridos amigos, o que nós vamos ver então na aula de hoje? Qual o enfoque das epístolas de Paulo no dia de hoje? Então, o objetivo específico da nossa aula será analisar os principais ensinos existentes nas epístolas destinadas aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon e aos Hebreus. Então, nós vamos ver essas epístolas destinadas a todas essas comunidades e também a certas pessoas, no caso aqui de Timóteo, Tito e Filemon, e vamos entender o conteúdo, o contexto, qual o objetivo do apóstolo Paulo quando enviou essas epístolas. Então, vamos primeiramente, como você já conhece, trazer as ideias principais do nosso estudo. Depois vamos detalhar. Então, as duas epístolas dirigidas aos Tessalonicenses são consideradas os escritos mais antigos do Novo Testamento. Abrangem instruções para as comunidades cristãs recém-criadas. Já as duas epístolas endereçadas a Timóteo, assim como a que foi enviada a Tito, são chamadas de pastorais, porque trazem orientações ao trabalho missionário desses dois cooperadores e amigos de Paulo. A carta a Filemon é, na verdade, um pedido de perdão que Paulo faz em benefício de Onésimo, um escravo fugitivo. E a epístola aos Hebreus teve a sua autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade. Emmanuel, porém, afirma que esta carta foi efetivamente escrita pelo próprio Paulo, que a redigiu com grande emoção. Então, percebam aqui, realmente, que são epístolas com destinações diversas e, de uma certa forma, conteúdos também distintos. No caso de Filemon, por exemplo, é um objetivo específico, no sentido realmente de ser um pedido em benefício de Onésimo, que é um escravo fugitivo, e nós vamos entender o contexto da situação desse escravo. Então, é aquilo que nós já havíamos dito lá no início, quando nós começamos a estudar as epístolas paulinas, no sentido de que nós não podemos ler uma única epístola e buscar abarcar todo o conteúdo delas em uma única. Por quê? Porque eram situações específicas para que se possa compreender toda a mensagem, todas as epístolas, é importante essa leitura do conjunto, certo? Bom, vamos então ver agora a epístola aos Tessalonicenses. As duas epístolas dirigidas aos Tessalonicenses são consideradas os primeiros escritos de Paulo e também os mais antigos do Novo Testamento. Tessalônica, cidade litorânea, capital da Macedônia, na Grécia, foi visitada por Paulo, Silas e Timóteo durante a segunda viagem missionária do apóstolo. Então vejam que nós já havíamos, inclusive, comentado em alguma das aulas anteriores que exatamente os primeiros escritos do Novo Testamento foram exatamente as epístolas de Paulo, que os próprios evangelhos que nós já estudamos foram escritos posteriormente, porque nós vamos ver que, na verdade, as epístolas aos Tessalonicenses foram escritos ali na década de 50, entre 50 e 60 depois de Cristo.
antes, portanto, do primeiro evangelho, que é considerado, segundo a grande maioria dos teólogos, que teria sido o evangelho de Marcos. Paulo escreveu a primeira epístola, sem dúvida, de Corinto. As duas epístolas foram redigidas em linguagem simples, focalizando problemas surgidos na comunidade, ainda na infância da fé. Abraços com costumes e ideias do paganismo circundante, que ameaçavam penetrá-la. Paulo se encontrava na primeira fase de compreensão do Evangelho. O enfoque principal da primeira epístola é a futura vinda do Cristo, chamada de parousia. Os tessalonicenses não compreenderam o real sentido da ressurreição e a forma de como Cristo poderia retornar. Não há dúvida de que Paulo foi o seu autor. A segunda epístola foi provavelmente escrita não muito tempo depois da primeira, e Paulo destacou a necessidade dos cristãos trabalharem pelo seu sustento. Então vejam bem, essas epístolas foram as primeiras de Paulo. Se nós refletirmos bem, Paulo, quando nós colocamos aqui que Paulo se encontrava na primeira fase de compreensão do Evangelho, por quê? Porque as igrejas recém-criadas eram todas muito novas, a conversão dos pagãos ao cristianismo, tudo era muito recente. Paulo também, no tocante às suas cartas, estava iniciando. Por quê? Porque claro que depois, com o tempo, com o preparo, com a experiência, tudo vai ficando um pouco mais natural. Então, nesse primeiro momento, a preocupação de Paulo em orientar essas comunidades novas era exatamente no sentido de fortalecer a fé, que ainda era muito incipiente, natural que eles ainda buscassem, de uma certa forma, cumprir os costumes e as ideias do paganismo que na realidade era vivenciado na época. Então, tudo isso Paulo teve que, pouco a pouco, ir trabalhando. Claro que não era o fato unicamente das pessoas se tornarem cristãs, saindo do paganismo, que elas já iriam absorver todas as orientações da Boa Nova. Então, isso era um trabalho paulatino e Paulo tinha esse entendimento, conhecia essa situação. Interessante que, em relação à futura vinda do Cristo, chamada de parousia, hoje a doutrina espírita já nos mostrou que, na verdade, que Cristo prometeu que enviaria para nós era o Consolador prometido. Jesus mesmo nunca disse que ele viria novamente. Houve interpretações nesse sentido, mas a doutrina espírita já nos esclarece que a vinda que viria seria do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Jesus não virá novamente em espírito reencarnado ao nosso planeta. Se nós imaginarmos que Jesus precisou de milênios para diminuir a sua potência, a sua luz, a sua energia, para reencarnar no planeta Terra, quantos milênios ele não precisaria novamente para realizar o mesmo processo? Então, não será ele em pessoa, encarnado, que virá, mas realmente é a vinda do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Vamos então para a síntese da epístola aos Tessalonicenses. Primeiro, exortação a uma vida simples e santificada. Então, costumes dissolutos e práticas sexuais ultrajantes, como o incesto, foram os maiores desafios enfrentados por Paulo junto aos povos gentílicos. Então, esses costumes, principalmente em relação a essas práticas sexuais que hoje, para nós, são ultrajantes, na época era algo ainda muito comum. E claro que Paulo precisou e atuou fortemente nesses aspectos, no sentido de despertar a consciência dos novos cristãos para essas práticas que não eram corretas e, como tal, não deveriam ser estimuladas entre os cristãos.
Então, realmente, a exortação a uma vida simples e santificada significa que nós precisamos realmente exemplificar, vivenciar conforme a orientação e os exemplos de Jesus. E nós percebemos ali que Jesus sempre nos mostrou, sempre nos conduziu para uma vida simples e reta. Não havia em momento algum nas orientações do Cristo qualquer incentivo às práticas sexuais consideradas equivocadas naquela época. Claro que muitos acreditavam que isso não era normal, mas é por isso que vem o Cristo trabalhando a conscientização dentro de nós para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Então, Paulo já sabia que essas práticas sexuais, elas não deveriam ser estimuladas. Então, ele trabalhou isso na epístola aos Tessalonicenses. Vamos aqui ver um pedacinho, então, da epístola dele, exatamente reforçando essa ideia de uma vida simples e santificada. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Eu até coloquei aqui uma foto que representa uma criança ali num campo, nos dando a ideia de quê? De simplicidade, de pureza, de santificação. Porque, na verdade, nós percebemos que não é através de práticas sexuais equivocadas, de prostituição, de concupiscência, que nós iremos nos aproximar de Deus. É através da fraternidade, do respeito, do amor ao próximo. Então, Paulo buscou, nesta epístola, sensibilizar esses cristãos convertidos, recém-convertidos, para a necessidade de viverem conforme as orientações do Senhor. Por isso, ele vem falando aqui não apenas da questão sexual, quando ele diz que não se viva, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra e não na paixão da concupiscência. Mas ele também fala que ninguém oprima o seu irmão em negócio algum. Por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas ali também se sentiam oprimidas pelo próximo. Então, vejam que ele buscava realmente desenvolver e estimular o respeito e a fraternidade entre as pessoas, independente da condição social. Então, essa epístola tinha realmente este enfoque. Ele também, na epístola aos Tessalonicenses, falava da ressurreição do Cristo. Lembrem que o entendimento acerca da ressurreição do Cristo não era muito claro para todas as pessoas. Então, Paulo, que através da ressurreição de Jesus, teve a oportunidade de comprovar acerca da imortalidade da alma, ele percebia que essa compreensão não era clara para os cristãos. Então, era algo também que ele se dedicava para esclarecer e orientar. Percebe-se que os habitantes da Tessalônica acreditavam que as pessoas mortas permaneciam dormindo, nada sabendo sobre a ressurreição, nem sobre a reencarnação, ideias comuns que os demais gregos tinham informações, ainda que rudimentares. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mostrando, portanto, que as pessoas que desencarnam não iam ficar dormindo ad eterno, mas que elas iriam ressuscitar, que elas iriam despertar, assim como Jesus ressuscitou.
E era importante trazer essas reflexões, porque os gregos entendiam um pouco sobre a reencarnação, sobre o retorno à vida. Embora eles não soubessem exatamente como isso se operava, embora eles acreditassem que apenas algumas pessoas tinham o merecimento da reencarnação, que ela não era para todos, eles conheciam os seus fundamentos. Agora, no caso dos habitantes de Tessalônica, não. Eles não tinham conhecimento algum. Por isso, a importância e a necessidade de Paulo explicar sobre a ressurreição de Cristo e explicar que o que aconteceu com Jesus aconteceria com todos, que nós não ficaríamos dormindo eternamente. E se nós formos refletir bem, ainda há pessoas hoje, tanto tempo depois, que acreditam que ficam dormindo depois que desencarnam, aguardando o juízo final. Então, nós temos aí condições de perceber que realmente era uma cultura presente em muitas pessoas e, como tal, precisavam de uma orientação, de um cuidado para que as pessoas pudessem evoluir em relação a esses pensamentos. Paulo, portanto, trabalhou também esse ponto. A outra vinda do Cristo, que eu já comentei um pouquinho e agora vamos ver o que Paulo nos orienta. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Quando nós estamos falando sobre a outra vinda do Cristo, e quando se analisa as epístolas de Paulo em relação aos Tessalonicenses, nessa questão em especial, observa-se que talvez o próprio Paulo acreditasse que Jesus viria em pessoa uma segunda vez. Pela epístola dele, pela forma como ele fala, ele não desmente, vamos colocar nesse sentido, que essa vinda existiria. Talvez Paulo também acreditasse nessa possibilidade, mas como nós havíamos falado, com o desenvolver das ideias, com a compreensão que a doutrina espírita nos traz, nós hoje temos a clara compreensão de que essa segunda vinda, na verdade, foi uma interpretação dos teólogos, mas não uma afirmação de Jesus, porque ele só afirmou da vinda do Consolador prometido, não que ele mesmo viria novamente. E aqui ele vem mais ou menos buscando fazer com que as pessoas tivessem o seu entendimento em relação a isso, no sentido de que continuassem buscando fazer o bem, que não se preocupassem tanto, era isso que eu queria dizer, que não se preocupassem tanto quando seria essa vinda ou como ela se daria. Que, na verdade, Paulo demonstrou que, se isso acontecesse, não seria, talvez, de imediato. E que as pessoas, portanto, deveriam continuar agindo conforme as orientações evangélicas, vivenciando a santificação, a vida simples. Como ele diz aqui, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Guarda aquilo que foi ensinado por Jesus quando aqui esteve e pratica. Vocês, a todos nós, cabe a prática daquilo que foi ensinado. Quando chegar a hora dessa outra vinda, se é que ela iria acontecer, mas Paulo nos leva a crer que ele também entendia dessa forma, mas o que ele quis dizer aí? Se essa vinda, quando ela acontecer, o importante é que nós estejamos realizando o que nos cabe, com a conduta adequada e esperada pelo Mestre.
É isso que nos cabe fazer. Chegando ele agora ou depois, não há tanta relevância. O mais importante é nós nos pautarmos pela prática do seu evangelho. Então, é isso que ele aborda nesse ponto em relação à outra vinda de Jesus. Dirigindo-se aos irmãos em Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. A rotulagem de cristianismo, a rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. E que observação maravilhosa essa que Paulo nos traz neste momento. Porque ele vem nos mostrar exatamente o quê? Que não adianta nós nos rotularmos de cristãos, dizermos que acreditamos em Cristo ou que conhecemos mesmo todas as suas orientações evangélicas. Por quê? Porque o que faz de cada um de nós um verdadeiro cristão é exatamente ter o cristianismo em nossos corações. Aquelas mensagens, aquelas orientações estarem internalizadas dentro de cada um de nós e, consequentemente, se elas fazem parte de mim, elas serão percebidas e demonstradas em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, nos meus sentimentos, nas vibrações que eu emito para as pessoas. Portanto, Paulo vem nos mostrar que era importante que nós continuássemos isentos de toda impureza, que nós procurássemos não apenas nos rotularmos de cristãos, mas realmente e verdadeiramente vivenciarmos, como ele diz, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações, mostrando o que nós já sabemos, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A mensagem de Jesus está para todos, mas quão poucos verdadeiramente a seguem. Então é isso também que ele nos mostra nesta epístola. Vamos estudar agora a epístola a Timóteo. As duas epístolas a Timóteo são classificadas de pastorais porque salientam a firmeza doutrinária e a consagração ao ministério do Senhor. Timóteo foi importante e dedicado servidor do Evangelho, além de grande amigo de Paulo. Nascido na Ásia Menor, de mãe judia e pai gentil, tornou-se companheiro de Paulo e, segundo Atos, acompanhou em sua primeira viagem à Grécia e, mais tarde, serviu como emissário junto a comunidades cristãs, ali, inclusive, de Corinto. Paulo chama Timóteo seu irmão e colaborador. Percebam que, na verdade, nós não fazemos nada só. Eu, de vez em quando, faço essa ressalva. Por quê? Porque nós temos inúmeros exemplos na história, e agora aqui, em relação aos evangelhos, percebendo a importância e a necessidade da colaboração mútua entre verdadeiros irmãos cristãos, para que a mensagem, para que a missão possa ser realizada. Jesus contou com inúmeros colaboradores, os apóstolos colaboraram com Jesus e tiveram colaborações de outros cristãos para que a mensagem fosse realizada, fosse vivenciada, fosse divulgada a muitos corações. E isso nós precisamos trazer para os nossos dias, porque ainda somos muito egoístas, ainda temos um comportamento muito do eu, do meu interesse, do que eu quero. E nós que já conhecemos a doutrina do Cristo, precisamos exatamente parar com essa postura pouco fraterna. Precisamos nos unir. Realmente é fundamental que haja a unificação do movimento espírita, a unificação de todos nós, porque somos filhos
de Deus, somos irmãos. E quanto mais rápido nós conseguirmos ver e perceber que o outro é nosso irmão de fato, mais rapidamente seremos felizes, mais rapidamente conseguiremos evoluir, que é o nosso objetivo. Então, Timóteo recebeu essa epístola exatamente com essas orientações de Paulo, para que ele pudesse, em relação às comunidades cristãs que estavam ali sob a sua supervisão, ele pudesse bem conduzir, bem orientar, para que elas pudessem crescer corretamente. Então, era esse o objetivo de Paulo nas epístolas a Timóteo. A autoria dessas epístolas, ela é contestada. As dúvidas estão relacionadas, primeiro, ao vocabulário e ao estilo, muito diferente do existente em outras epístolas, como a de Romanos e Coríntios. Segundo, há conceitos teológicos referentes à respeitabilidade pública, próprio das ideias de padres católicos. Terceiro, há uma ordenação eclesiástica não encontrada nas demais epístolas paulinas, semelhantes aos escritos existentes no século I depois de Cristo. Quarto, há trechos em que o autor discute teologicamente com os opositores, quando Paulo jamais procedeu assim, limitando-se apenas a repreendê-los. Como nós já estamos vendo desde o início do estudo das epístolas de Paulo, várias delas foram questionadas no que tange à sua autoria, embora constem lá nos evangelhos como sendo epístola de Paulo. Então, a de Timóteo também, porque quando se faz uma análise no que tange ao conteúdo de uma obra, de uma epístola, de um evangelho, de um livro, nós percebemos que o autor tem um estilo próprio, tem uma linguagem específica, tem um vocabulário que lhe é particular. Então, quando nós conhecemos várias obras de um autor, nós conseguimos perceber um raciocínio lógico, um modo, um estilo de escrita. E quando você pega um livro, uma obra de um outro autor, você consegue perceber a diferença entre eles. Então, era exatamente o que aqueles que estudam e estudaram as epístolas de Paulo observaram, que havia ali algumas diferenças na forma de escrita, do vocabulário, no estilo, determinados conceitos teológicos que normalmente ele não colocava nas suas epístolas, o fato dele discutir teologicamente com os opositores, quando não era um comportamento de praxe de Paulo. Então, isso fez com que essa epístola fosse contestada. Mas, como ela consta como epístola paulina, nós vamos estudar como tal. A síntese dessas epístolas, valor da oração. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E quando nós falamos do valor da oração, nós lembramos aqui exatamente daquele capítulo espetacular do Evangelho segundo o Espiritismo, do Pedi e obtereis. Ali nós temos a oportunidade não apenas de mostrar e demonstrar e entender a importância, o valor da oração, mas conseguimos compreender a sua eficácia, como se dá realmente a forma, como deve ser a forma adequada e verdadeira de se orar, que é sempre com o coração, com o sentimento, e não em função de lugar ou da multiplicidade das palavras. Conseguimos entender como se dá exatamente o deslocamento do nosso pensamento, considerando que o fluido cósmico universal é o veículo de transmissão do pensamento, conseguimos compreender que a prece é agradável a Deus e é importante
para aqueles que já desencarnaram, como muito auxilia exatamente na diminuição da perturbação, no despertar dos seus corações para o Evangelho, para a mudança de postura. Portanto, nós temos condições com a doutrina espírita de compreender de fato o valor da oração. E Paulo, já na epístola a Timóteo, destacava também o valor e a importância da oração. Precauções contra os espíritos enganadores. E vemos muito isso também ainda hoje. Mais uma vez, em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estamos ali no capítulo que aborda sobre os falsos profetas, consta lá que muitos dos falsos profetas se encontram desencarnados. Muitos espíritos enganadores vêm exatamente com o objetivo de nos enganar, de nos fascinar, de modo que nós estejamos atentos a esse fato. E percebam que isso já era um cuidado, uma observação de Paulo já naquela época. Pois bem, então vamos aqui ler um pouquinho sobre a epístola. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, renegar. Apostatar significa renegar. Então, apostatarão alguns da fé, renegarão alguns a sua fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Portanto, Paulo aí já sabia que muitos poderiam ser influenciados por esses espíritos enganadores que iriam exatamente fascinar, orientar para que eles renegassem a sua fé. Claro, se até hoje há espíritos que não querem que nós sigamos o Cristo, que trabalham continuamente para que a sua doutrina, para que o seu evangelho, para que a sua boa nova não vivencie na terra. Portanto, naquela época, Paulo já alertava, no caso, a Timóteo, e ele, de modo consequente, iria orientar as comunidades que estivessem sob sua orientação, para que eles ficassem atentos a isso. Ou seja, todas as vezes que nós ouvirmos, seja de encarnados, seja de desencarnados, orientações e conselhos que nos levem para uma prática equivocada, para uma prática que não esteja condizente com os ensinamentos de Jesus, nós temos que estar atentos. Nós temos que realmente renegar essas novas práticas e doutrinas anticristãs. Porque se nós não estivermos sempre vigilantes, vamos trazer novidades que vão, no fim das contas, nos afastar daquilo, do caminho que nós realmente devemos seguir. Cuidados com os velhos e as viúvas. Tão bonita essa orientação e esse cuidado. Então, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nos mostrando a necessidade de nós cuidarmos daqueles que se encontravam numa condição um pouco mais de fragilidade, de menos favorecimento em relação à sociedade. Os idosos precisam, nós já sabemos disso, naturalmente, de cuidados. As viúvas também, que não tinham mais aquele porto seguro dos seus esposos. Então, Paulo buscava
sensibilizar as comunidades e os cristãos para ampararem, para acolherem, para auxiliarem essas pessoas. Em relação aos jovens, que fossem tratados como irmãos, as mulheres idosas como moças, ou seja, com carinho, com respeito e fraternidade. Ainda hoje nós vemos como isso é difícil, como muitas pessoas ainda desrespeitam os idosos, os tratam como se eles fossem menores, com falta de amor e de carinho pelo próximo. Então, ainda hoje, nós observamos que essas orientações, elas são extremamente pertinentes. Eram necessárias no passado e são necessárias nos dias de hoje. Exortação à firmeza e à constância no ministério. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E nós não temos como discordar dessas observações de Paulo. De fato, para que nós possamos seguir nos propósitos escolhidos, precisamos de esforço constante. Sem dúvida, nós vivemos em silenciosa batalha no campo do coração. Sempre a luta daquilo que nós queremos e desejamos ser com aquilo que nós ainda somos. Ainda somos imperfeitos, ainda temos sombras em nossos corações, mas desejamos crescer, desejamos nos iluminar, desejamos ser pessoas melhores. E é aquela luta constante do homem velho com o homem novo. Mas nós não podemos desistir. Não é porque nós ainda caímos, não é porque nós ainda erramos que devemos desistir de nós mesmos. Por isso, a firmeza e a constância no ministério. Não será de um dia para o outro que nós nos tornaremos as pessoas que nós admiramos, mas é com constância no ministério, perseverando, de forma silenciosa, com espírito de dedicação, mas com fortaleza, amor e moderação. Nós vamos chegar lá. E isso é um estímulo para todos nós. Porque Paulo vem exatamente nos mostrar isso. Ninguém vai se tornar santo de um dia para o outro. Ele mesmo, embora convertido, ele sempre dizia que ele, para com ele, também tinha as suas lutas, também tinha os seus questionamentos, também sentia as suas fraquezas. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha um norte, ele sabia qual a sua missão e onde ele tinha que chegar. Então, ele não permitia que os obstáculos, que as vicissitudes, que as dificuldades o impedissem de caminhar. Mas ele via ali sempre a necessidade de ultrapassar aqueles obstáculos e seguir firme e perseverante no seu objetivo. E é assim que nós também precisamos agir. Agora vamos ver a Epístola a Tito. A Epístola a Tito é também chamada de pastoral, assim como a de Timóteo. O discípulo foi importante associado de Paulo, que, como Timóteo, esteve sempre muito próximo do apóstolo. Acompanhou Paulo em sua segunda viagem a Jerusalém, servindo como seu emissário a Corinto, e foi por ele designado para supervisionar a igreja de Jerusalém. Paulo se refere a Tito como seu parceiro e colaborador. Assim como Timóteo
um amigo, um cristão, um companheiro que igualmente estava ali junto às comunidades para supervisionar a igreja, para orientar, para trazer as palavras e as orientações de Paulo. Eram aqueles amigos fiéis que, como Paulo não podia estar em todos os lugares, eram esses amigos queridos que iam organizando e auxiliando a implantação, o desenvolvimento e a organização das comunidades nos lugares onde eles se encontravam. Os assuntos abordados na Epístola a Tito são semelhantes aos existentes nas cartas dirigidas a Timóteo. Trata-se de diretivas para a organização e conduta das comunidades confiadas a esses discípulos. O estilo de Paulo, ao se dirigir aos dois amigos, não é mais apaixonado e entusiasta, mas mitigado e burocrático, simplesmente condena falso ensinamento em lugar de argumentar persuasivamente contra ele. Em razão dessa drástica mudança de estilo e de argumentação, é compreensível o questionamento a respeito da autenticidade da epístola. Como nós havíamos falado, todas as vezes que havia uma mudança no estilo, na linguagem, na forma de escrita, se questionava se realmente teria ou não sido Paulo a escrever aquela epístola. Agora, isso aqui é só uma reflexão. Quem sou eu para confirmar ou dizer que a epístola não é de Paulo? Não estou fazendo aqui, não vou fazer isso, não é o meu objetivo. Apenas trazendo aqui algumas ideias para nós sobre esse tema. Vejam, o fato de haver essa diferença no sentido de que antes a argumentação era maior, o estilo apaixonado de Paulo era maior, e que nas epístolas subsequentes, ou no caso da de Tito, por exemplo, já não foi tanto assim, isso por si não significa que não fosse Paulo o autor. Porque raciocinem, no início, Paulo talvez estivesse ainda mais entusiasmado, iniciando as escritas das epístolas, então ali debruçando e colocando toda a sua paixão, todo o seu amor, toda a sua crença, toda a sua empolgação em relação ao evangelho. Nas subsequentes, nas próximas, isso poderia ser mantido ou não, mas é natural, embora eu não esteja dizendo que aconteceu ou não, mas natural seria se nas próximas, naquelas mais distantes, Paulo em função das lutas, Paulo em função das prisões, de todas as vicissitudes, de todas as dificuldades que ele enfrentou, que ele seguisse firme no propósito do bem, como ele seguiu, firme e dedicado até o fim. Mas era natural que talvez toda, como nós colocamos aqui, todo aquele estilo apaixonado e entusiasta das primeiras já não estivessem tão presentes nas últimas ou naquelas que ele escreveu depois de muito tempo. Porque claro que a ideia é a mesma, mas as dificuldades da vida, às vezes vão deixando, não é que vão tirando, as dificuldades tiram os nossos sonhos, tiram o nosso entusiasmo, não é nisso, não é isso, mas é que as vicissitudes da vida nos colocam de uma forma um pouco mais equilibrada, nem excesso de paixão e de entusiasmo, e nem desânimo e entrega. Mas nós ficamos ali meio que mais serenos e equilibrados. Não é verdade? Um exemplo, quando nós conhecemos alguém, nós ficamos naquela paixão, naquela coisa que parece que vai tomar conta de todo o ser. À medida que nós vamos vivendo o relacionamento, aquele entusiasmo, ele diminui.
Mas não significa que não tenha um amor, não significa que não tenha amizade, não significa que não haja ali o entendimento e o equilíbrio na relação. Mas aquilo que nós vimos no início se modifica em função da vivência. E nós somos as mesmas pessoas. Então não é possível que tenha acontecido algo similar com Paulo, para que nessa ele tenha sido um pouco mais burocrático, menos entusiasta, menos apaixonado, mas que ainda assim fosse ele. É possível, é possível. Então, entendemos que tenha sido questionada a sua autoria por conta dessa mudança de estilo de argumentação, mas também apenas trazemos aqui para a sua reflexão que o simples fato dele ter mudado um pouco o seu estilo e a sua argumentação não é por si só uma razão para tirar ou mesmo duvidar da autoria da epístola. Pelo menos é como eu entendo essa questão. Vamos para a síntese. O discípulo do Cristo deve exemplificar. Precisamos ler isso todos os dias, não é verdade? Porque a nossa grande dificuldade é sempre o exemplo. Sabemos tanto, mas fazemos tão pouco ainda. Pois bem, vamos ler. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, fala, vive a sã doutrina, aquilo que tu aprendeste. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta, semelhantemente, os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Em resumo, vive o exemplo do bem em tudo que tu fizeres, nas tuas relações para com o teu próximo, nas tuas relações para contigo, nas tuas relações em família, com teu pai, com tua mãe, com teus filhos. Respeita os idosos, respeita os jovens. Portanto, nós vemos aí as regras de boa conduta, de viver exemplificando aquilo que foi aprendido e vivenciado por Jesus. A nossa grande oportunidade aqui na Terra é isso. Sabemos e agora somos chamados a exemplificar. Temos a oportunidade, temos o conhecimento, o que talvez falte a nós ainda é vontade, realmente força de vontade para lutarmos com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições ainda. Por isso, a oração e a vigília são tão relevantes nesse processo, porque precisamos estar vigiando tudo. Um momento que nós perdemos esse controle, essa vigília, já falamos algo que não deveríamos, já agimos de forma antifraterna com alguém, é um pensamento, é uma ironia, enfim, acabamos nos equivocando. Mas se nós estivermos a todo momento cuidando daquilo que nós falamos, pensamos e agimos, devagarinho vamos conseguir exemplificar verdadeiramente o Evangelho. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. O que Paulo, então, vem nos orientar? Que, na verdade, eu só posso falar daquilo que eu sei, daquilo que eu sinto. As cores que eu vejo são as cores que habitam o meu coração.
Se eu sou uma pessoa extremamente triste, o mundo é triste para mim. Se eu sou uma pessoa feliz, o mundo é alegre e feliz para mim. Nós vamos refletir aquilo que nós temos no nosso interior. Então, quando ele diz aqui que nós precisamos de grande vigilância para que a nossa consciência, para que o nosso coração, para que o nosso íntimo não se contamine com o mal, é porque ele sabe que se o meu íntimo estiver contaminado pelo mal, o que eu vou expor, o que eu vou ver, o que eu vou vibrar, o que eu vou expor e levar para o meu próximo? O mal. Então, cuida do teu interior para que aquilo que tu tragas para o exterior seja nobre, seja belo, seja puro. Então, cada um tem que trabalhar a sua visão interior. Por quê? Porque a depender da minha visão, eu vou enxergar o mundo. A depender das cores que eu tenho, eu vou ver a cor do mundo. Cuidemos do nosso interior e, consequentemente, o nosso exterior será mais feliz. E isso aqui é exatamente importante para nós entendermos que de nada adianta estarmos num meio diferente. Se o meu coração continua triste, depressivo, angustiado, posso estar no lugar mais lindo da face da terra. Eu vou estar triste, vou me sentir no inferno e não no céu, mesmo num lugar maravilhoso. Quando nós viajamos, quando nós vamos para algum lugar, mudança de ares e férias, os nossos problemas, as nossas angústias, são os primeiros que pulam na mala. Estão ali conosco, eles nos acompanham. Então, é mudando o exterior que eu vou conseguir ser mais feliz? Não, é mudando o meu interior. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. E é verdade. Deploráveis alterações nos atingem os pensamentos quando deixamos que as trevas ali tomem conta. Por isso, precisamos de pensamentos elevados. Por isso, nós precisamos, todas as vezes que um pensamento ruim, negativo, chegar até o meu coração, nós não devemos abraçá-lo, nós devemos rechaçá-lo, nós devemos dissipá-lo. Não abracemos, não acolhamos esse tipo de pensamento, porque é assim que começam as influências negativas que vão minando as nossas energias no bem e fazendo com que nós nos contaminemos com o mal. Pensamentos positivos. Chegou um pensamento negativo, não acolhe, rechaça, substitui por um pensamento elevado, por um pensamento positivo. Esse tem que ser o nosso proceder, para pouco a pouco nós irmos realmente nos elevando, como nós tanto desejamos. Agora a epístola a Filemon. Filemon foi um cristão que viveu na Frígia no primeiro século da era cristã. O principal interesse da breve carta é o destino do escravo de Filemon, Onésimo. Parece que esse escravo havia sido, de início, útil a seu senhor, mas tornara-se inútil porque, tendo considerado suas condições intoleráveis, fugira de Colossos, provavelmente levando consigo certos objetos de valor pertencentes a seu patrão. A epístola fala do que se seguiu à fuga. Onésimo fora detido e posto na prisão, onde encontrou Paulo. Ali o escravo foi convertido e logo se fez útil a Paulo. Ao ser libertado, é encorajado por Paulo a retornar para Colossos na companhia de Tíquico, e levando essa carta de Paulo. Nada se sabe sobre a história posterior
dos dois personagens. Não temos como saber se de fato Onésimo foi libertado. O que se observa pela carta é que Paulo pedia que Filemon perdoasse Onésimo e ainda que permitisse que Onésimo retornasse para junto de Paulo para auxiliá-lo em seus trabalhos de divulgação e de implantação do cristianismo. Só que nós não sabemos se isso de fato aconteceu, porque não consta essa informação, tá? Então, o objetivo dessa epístola era isso, era no sentido de pedir de Filemon o perdão para o seu escravo fugitivo. Vamos agora já para a nossa última epístola de hoje, que é, e também das aulas das epístolas de Paulo, exatamente as epístolas aos Hebreus. Então, Hebreus é um termo étnico, aplicado aos antigos israelitas ou judeus, como são denominados no Novo Testamento. Os judeus convertidos ao cristianismo preservavam, em geral, traços de sua herança judaica e falavam a língua hebraica ou aramaica. A epístola aos Hebreus teve a sua autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade. Então, essa que é uma outra epístola que teve a sua autoria questionada, mas Emmanuel nos fala que realmente Paulo teria, sim, escrito as epístolas aos Hebreus. Então, vamos entender o que trazia, quais eram os pensamentos abordados na epístola aos Hebreus. Com efeito, a linguagem e o estilo desta carta possuem uma pureza e elegância diferentes dos demais escritos de Paulo. Pode-se, todavia, reconhecer a ressonância do pensamento paulino, onde foi desenvolvido o tema fé. Emmanuel, entretanto, nos afiança que enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, gozando de relativa liberdade por ser cidadão romano, mantinha um encontro com os judeus que residiam na cidade imperial. Informa que após o referido encontro, o apóstolo dos gentios iniciou o registro de sua epístola aos Hebreus. E aí consta essa fala, essa informação de Paulo. Esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Então, essa informação trazida na obra Paulo e Estevão constata e afirma que a epístola aos Hebreus, conquanto houvesse essa diferença um pouco na linguagem, no estilo, foi sim escrita por Paulo, como ele coloca, exatamente com grande emoção. Por isso, um pouco realmente diferente das anteriores, mas que teria sim sido escrita por ele. Como ele teve a oportunidade de se encontrar com os judeus em Roma, ele teria realmente tido a oportunidade de fazer esse registro na Epístola aos Hebreus. Síntese. As preocupações destacadas nessa epístola são o perigo da apostasia, que é o quê? O abandono da religião. Tinha receio que muitas pessoas recém-convertidas abandonassem a religião, o cristianismo. A necessidade de confortar os convertidos que lamentam o abandono do esplendor dos cultos judaicos, porque nós sabíamos e sabemos que o cristianismo, ele não apoia aqueles cultos que existiam na cultura judaica. Ao contrário, busca a simplicidade, sem haver a necessidade da idolatria. Então, muitos sentiam falta daqueles cultos, da forma, daquele esplendor que existia em relação aos cultos anteriores. E Paulo se sensibilizou em relação a isso e também não deixou de abordar esse tema na Epístola aos Hebreus. E ainda fortalecer e tranquilizar as jovens comunidades cristãs. Então, fortalecer no sentido de trazer ânimo, amparo, orientações
para que eles pudessem. Era uma vida difícil, nós sabemos, no início do cristianismo. Então, era necessário receber de Paulo aquelas palavras que fortaleciam as comunidades, tranquilizavam um pouco as preocupações, enfim, tudo isso era necessário para fortalecer a fé daqueles cristãos recém-formados. Sobre a síntese, também falamos da superioridade do Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Mostrando aí que no passado, antes de Jesus vir, Deus falava através dos profetas, mas que com a vinda de Jesus, ele não falou mais pelos profetas. Na verdade, ele falou exatamente através do Filho, porque Jesus estava ali em nome de Deus, falando em nome do Pai, mostrando, portanto, que Cristo era um ser realmente superior e que, como tal, deveria e merecia a nossa fidelidade. Quando ele diz aqui, retenhamos firmemente a nossa confissão, nos mantenhamos fiéis à confissão, à dedicação que nós fizemos ao Filho, a Jesus. Nós nos convertemos ao cristianismo e essa conversão, ela precisa ser verdadeira em tudo. Então, é exatamente essa ideia que ele vem trazer no tocante à superioridade do Cristo. Inutilidade dos cultos exteriores. Isso é algo que sempre foi destacado, muito bem destacado por Jesus, e Paulo não deixou também de fazer essa abordagem. Então, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes a Deus vivo. Fantástica, fantástica essa epístola, nesse aspecto, quando ele fala da inutilidade dos cultos exteriores. Em resumo, ele vem dizer o seguinte: o que é imacular, fazer um culto com sangue de touro, de bode, de animais, comparado ao sacrifício que Jesus fez dele mesmo, não de animais, não de plantas, não de frutas, não de nada disso. Ele sacrificou-se por cada um de nós. Ele, Espírito puro, superior, sacrificou-se por nós. O que é que tem mais valor? Não é exatamente a purificação no Cristo, quando ele ofereceu o seu sangue para que nós aprendêssemos o valor do amor, para que nós pudéssemos compreender a verdadeira lei do Pai? Então, ele coloca exatamente isso. Quando ele diz aqui que Cristo, ele diz, o sumo sacerdote dos bens futuros, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos. Ou seja, não é nada material, ligado ao mundo material, como a idolatria, o culto exterior que existia na época. Porque Jesus representava o espírito, a elevação, a vida espiritual. Por isso que você ali, no sentido de pregar, de vivenciar
de estar com Cristo era muito mais importante, representava muito mais para Deus do que qualquer outro culto exterior. Então, muito, muito interessante essa colocação, essa reflexão do apóstolo Paulo nesse aspecto. Ainda nos fala da necessidade de perseverarmos na fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Achei também sensacional essa colocação ao final de Paulo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E não é verdade? Nós não esperamos e não confiamos no amanhã pela fé que nós temos de que, de fato, aquilo vai acontecer, de que o nosso amanhã vai ser mais feliz, de que o nosso amanhã será de felicidade, que o futuro do nosso planeta é um mundo de regeneração. O que nos faz crer verdadeiramente nisso? A fé e a confiança em tudo aquilo que nós aprendemos. A fé e a confiança nas palavras do Cristo, nas promessas do Cristo. Então, o fundamento para as coisas que eu espero estão realmente na fé. E a prova das coisas que não se veem. Por quê? Porque quando se entende, quando se compreende, não se precisa ver. Nós não precisamos ser Tomé, que precisou ver as chagas do Cristo para acreditar na sua ressurreição. Porque quando nós temos fé, quando nós temos o entendimento, e quando eu falo entendimento, entendam, a fé raciocinada, com lógica e com bom senso, quando nós temos essa fé raciocinada, nós não precisamos ver com os nossos olhos, porque o nosso entendimento, a nossa fé, já nos faz acreditar. Não é perfeita a colocação de Paulo nesse momento? Por isso ele diz, é necessário perseverar na fé, porque a fé vai nos sustentar exatamente naquilo que nós acreditamos e na condução dos nossos atos, da nossa vida, na espera de um amanhã, na certeza de um amanhã mais feliz. Não temer as provações. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, as provações virão, mas não te enfraqueças, não desfalece, mantém-te firme, com ânimo. Como ele diz aqui, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Claro que ele não quer dizer para nós darmos o nosso próprio sangue, mas ele quer dizer, tu ainda não lutaste tudo que tu podias lutar, tu ainda não te esforçaste tudo que tu podias te esforçar, tu ainda não chegaste ao limite das tuas forças. Então calma, serena teu coração, levanta as mãos cansadas, ora, pede forças e segue caminhando. E Paulo, vamos combinar aqui, Paulo é uma demonstração viva de não temor diante das provações, porque a vida dele, desde que ele se converteu em Damasco, não foi fácil. E ele manteve-se firme até o fim. Claro, Paulo era Paulo, eu não sou como Paulo. Sim, nós não somos, mas nós não podemos nos espelhar nesses grandes homens. Nós não podemos nos inspirar neles. Nós não podemos, diante das dificuldades, parar, refletir, pensar
puxa vida, será que eu já me doei? Será que eu já fiz tudo o que eu podia? Será que eu já cheguei, já estou no limite das minhas forças realmente? Será que eu não consigo encontrar em mim um pouco mais de ânimo para aquilo que eu preciso fazer? Essas reflexões são exatamente as reflexões que Paulo traz aqui na sua epístola aos Hebreus. Ser caridoso permanentemente é o que a doutrina, de forma maravilhosa, nos orienta. Permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. E aqui, lembremos das palavras de Jesus, quando ele diz: quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo o fazeis. Todas as vezes que nós estamos ajudando um preso, ajudando alguém que se encontra maltratado, alguém que esteja machucado, alguém que esteja chorando, alguém que esteja em sofrimento, nós estamos ali fazendo para Jesus, agradando ao Pai. Não basta, então, eu dobrar os joelhos e reverenciar ao Cristo, se eu não exemplificar, se eu não for caridosa, se eu não tiver a beneficência junto comigo, me fazendo realmente ser uma pessoa de bem. Então, a fé redentora é necessária, o exemplo indispensável e a caridade é a base para que nós possamos verdadeiramente nos elevarmos, crescermos e conseguirmos a plenitude do sentimento do amor. Porque o amor, quando ele é pleno, ele se transmuta, ele se reveste de caridade. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. Têm entendimento, mas não fazem caridade. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Ficam ali estagnadas, porque lhes falta a vivência, a caridade. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Então, é aí que nós precisamos mudar. Será que nós nos encontramos nessa condição? Crentes da Boa Nova, mais estacionados? Por quê? Porque não andamos para frente, não marchamos para adiante, não nos tornamos mais sábios, mais nobres, mais caridosos, mais beneficentes? Precisamos refletir sobre isso, porque talvez eu, você, estejamos nessa condição. Por isso é importante estudar, por isso é importante a reforma íntima, por isso é importante o conhece-te a ti mesmo, analisa-te, reflete sobre o que tu fazes. Esse autoconhecimento, ele é fundamental para que nós possamos sair da condição de ociosidade, de estacionamento, como ele coloca aqui. E por fim, no nosso slide final do nosso conteúdo, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, quando ele diz aqui, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, é aquela, no início, tem que caminhar, não adianta só ter o conhecimento, ficar ali no início do rudimento da doutrina. Precisamos progredir, precisamos caminhar, precisamos ascender. Então, deixando os rudimentos da doutrina, não significa que elas não são importantes, mas eu não posso permanecer lá o tempo todo. Prossigamos até a perfeição. Caminhemos, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Eu tenho que caminhar para a perfeição,
evitando repetir os mesmos equívocos, os mesmos erros. Não dá para eu ficar presa naquilo ali. Eu preciso realmente caminhar, e esse caminhar exige renovação de conduta, mudança de postura para o bem. Então, com essa reflexão final espetacular, nós vamos realmente finalizando a nossa aula e finalizando a abordagem sobre as epístolas de Paulo. Sensacionais. Diga, porque realmente foi um estudo muito construtivo. Para mim foi de reflexões profundas que eu tive a oportunidade de fazer e de dividir aqui de uma forma singela com você. Espero que você tenha gostado demais desta aula, que tenha também servido para a sua renovação íntima, para o repensar de atitudes, para que possamos nos comportar, agir, sermos verdadeiros cristãos. Meus amores, seguem as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, Instagram, Telegram, nosso site, nossos e-mails e nosso WhatsApp e Telegram. Muito obrigada sempre pela sua presença. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.